Hoje a gente vai começar o programa falando da eleição da Academia Espírito Santense de Letras, que ganhou mais um imortal. É o escritor cachoeirense Rômulo Felipe. Quando eu falo que aqui em Cachoeira é um celeiro de talentos, estou brincando, não. E ele é autor de 3 livros publicados e vai contar um pouquinho para a gente como recebeu a notícia, vai falar dos livros dele. Rômulo, obrigada, tá? Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Boa tarde para você. Boa tarde, Fernanda, Alessandra, equipe do Aqui Notícias. Boa tarde a todos. É um prazer participar desse programa. Boa tarde, Rômulo. É um prazer recebê-lo aqui na redação com a gente. E vamos já falar desse livro, dessa eleição para a academia. Como que você recebeu essa notícia? Como foi para você receber essa notícia? Sem dúvida alguma, foi um momento de êxtase, de muita alegria, porque eu imagino que todo escritor almeja um dia ter uma cadeira numa academia e saber que isso aconteceu justamente no centenário da nossa Academia Espírito Santense de Letras, é uma honra ainda maior. Então, me sinto feliz em ocupar a cadeira número 9, que pertenceu ao poeta Sérgio Blanc, um dos nossos expoentes aí da poesia capixaba, e eu sei que tenho muito trabalho pela frente. É isso que me impulsiona a escrever cada vez mais. E quando que vai ser a posse, Rômulo? Então, funciona da seguinte forma: o escritor eleito, ele tem determinado período para escolher. Eu, particularmente, tenho até outubro para decidir pela minha posse. Como a gente está vivendo esse momento difícil de pandemia, eu estou postergando um pouco para que a gente, de repente, faça até outubro, para que todos estejam vacinados. Essa é a minha esperança, para que possa convidar amigos, familiares, né, todos os confrades e confreiras da academia. Rômulo, e você tem 3 livros publicados. O Monge Guerreiro, que eu ganhei. Ó, ganhei. Bonito. Lindo. Reino dos Morcegos e O Farol e a Tempestade, que é o mais recente. E você já tem projetos para outros, né? Conte pra gente um pouquinho desses projetos, o que vem de novidade por aí para os seus leitores. Então, essa pandemia, apesar das notícias tristes que a gente colhe no dia a dia, mas sempre esperançosas de dias melhores, ela foi muito produtiva no ponto de vista literário para mim. Mais ou menos em um ano eu produzi 4 originais inéditos. Foi bem proveitoso, de fato. Falando rapidamente um pouquinho deles, entre os livros inéditos ainda que vão ser publicados ao longo do ano, a gente tem um drama da Segunda Guerra chamado Pássaros Negros na Neve. Estou muito empolgado com essa obra, porque fiz uma pesquisa longa lá na Itália, que tem as Cortina d'Ampezzo, aquelas montanhas lá no extremo norte da Itália, como cenário. É um livro da Segunda Guerra, baseado em fatos reais. Eu tenho também inédito Quando Entrevistei Jesus, que foi quase que uma exclusiva como jornalista. Fiz uma jornada pela Terra Santa e realmente me senti inspirado a escrever essa obra, no qual eu teço 300 perguntas para Jesus e as respostas foram colhidas no Novo Testamento. É um livro que já pega um caminho diferenciado do que normalmente eu publico. Tem uma fantasia medieval que eu acabei de escrever em janeiro, que se chama O Fogo Eterno do Dragão, para matar um pouquinho da saudade do monge guerreiro, desse período medieval. E, por fim, um infantil chamado Mundos Incríveis Além do Nosso, que conta a história de uma menina apaixonada por livros, que toda noite, quando ela vai dormir, ela sonha com os personagens, com os cenários. Sempre buscando estimular a leitura, para a gente construir uma nova geração de leitores. Por enquanto são esses 4. Nossa. Mas já comecei a escrever o 5º. Nossa, agora eu fiquei curiosa nessa sua entrevista com Deus aí. Por que fazer esse livro? Você esteve lá, foi uma jornada pessoal sua, você sentiu essa necessidade de se descobrir, de se ver diante de Deus de uma outra forma? Isso é muito interessante, porque uns 30 anos, mais ou menos, atrás, um amigo meu, Dedrinks, cachoeirense, virou para mim e falou: Rômulo, se você pudesse entrevistar alguém, qualquer um, quem você entrevistaria como jornalista? Aí eu falei, sem pensar, né, Jesus. E o que acontece? No meu início do jornalismo, 33 anos atrás, eu fiz uma entrevista imaginária com Rubem Braga, que é meu grande ídolo literário, cara que me inspirou realmente a escrever. E na época eu me baseei no livro dele, Crônicas de Guerra, e ficou muito bacana. E recebendo esse convite para a viagem à Terra Santa, e foi uma jornada intensa do ponto de vista arqueológico, cultural e espiritual, eu tive o prazer de compartilhar escavações lá com arqueólogos e tudo mais. Isso me trouxe muitas inspirações. E eu, como modestamente bom cristão, eu queria dar a minha contribuição. E o que eu fiz? Pincelei todas as falas de Jesus no Novo Testamento. São muito claras.
E em cima das falas dele, eu fiz o contrário que a gente faz aqui. Eu criei as perguntas em cima de todo o ensinamento dele, seguindo fielmente cada palavra e vírgula que ele disse. E acabou, assim, modestamente, se concebendo um livro que ele é um facilitador para quem quer conhecer a Bíblia, o Novo Testamento, e fala um pouquinho do Rômulo espiritual, né, cristão. Agora você falou aí do Rubem Braga, né? Já te considero pacas, viu, Rômulo? Opa! Ela é outra fã. Apaixonada. Valeu, Fernanda. É o maior. É o maior, É né? o maior cronista da língua portuguesa. A gente, sem dúvida a nenhuma. gente vai com ele, né, na beira do rio, quando ele começa Com a falar. certeza. Maravilhoso. Eu cresci na sombra do pé de fruta-pão dele, na Casa dos Bragas, lendo todas as obras dele. E eu queria... Tem uma coisa que acontece muito com a gente, como jornalista mesmo, que é a tal da síndrome da folha em branco, né? Você olha para aquela folha, você não sabe o que escrever, onde vem... E olha que a gente tem aquele materialzinho desse tamaninho para publicar. Sim. Como que é o processo de criação de um livro? Como que você olha para aquela página e começa a desenvolver a sua ideia? Acima de tudo, Fernanda, o escritor, quando ele vai começar uma obra, ele precisa, de fato, ter todo o esqueleto do projeto dele. É o que eu chamo de esqueleto. Ele tem que estruturar o livro. Não basta você ter um feeling, uma ideia, e não levar à frente. Rapidamente, por exemplo, eu estava com a minha esposa na Itália, 2 anos atrás, e a gente subiu lá numa das montanhas das Dolomitas e tinha umas gralhas que a gente jogava maçã na neve e a gralha bicava a maçã. Aí minha esposa brincou assim, pássaros negros na neve. E eu falei para ela assim, nossa, o que você falou? Ela, pássaros negros na neve. Aí eu falei assim, olha, isso é nome de livro, hein? E quando a gente desceu, visitou um museu da guerra lá na Itália, eu fiquei fascinado, eu já saí de lá com a ideia na cabeça. Então, só para pincelar como que funciona esse processo. No ano passado, eu levei esses 2 anos aí pesquisando, no ano passado eu estruturei os capítulos, as ideias, o livro tem um processo de maturação, é óbvio, para você enriquecer, para ele ganhar mais corpo. O Monge Guerreiro tem 90 personagens, você não vai criar isso de uma hora para outra. Então, assim, uma vez estruturada, você senta para começar a escrever. Eu tenho uma metodologia de escrita que ela não me permite ter esse dia ruim, essa folha em branco. Porque, assim, um escritor, ele vai ter dias bons e ruins, é fato. Mas ele tem que escrever. Depois ele reescreva, ajeite, mas a gente tem que encarar isso. Escrever, Fernando, só para sintetizar, eu encaro a escrita literária como uma disciplina. É como uma ginástica, que todo dia você vai à academia, eu acordo normalmente 6 horas, sento na frente do computador, meu momento de silêncio. Dali, entre 2 horas, 2 horas e meia, eu me dedico à literatura. Então, assim, não tem se... Posso estar cansado, noite mal dormido, eu vou sentar e vou escrever. Vou render mais, vou render menos. Mas escrever, como tudo na vida, é você praticar todo dia. E não deixar o branco te abraçar, né? E falando em escrever todo dia, como jornalista, você atuou em grandes coberturas. Você trouxe essa experiência dessas coberturas para os seus livros? Perdão. Sim, com certeza. Bem lembrado. O Monge Guerreiro, que você ganhou a sua edição, tem uma história muito interessante. Eu, como jornalista, entre outros, eu já fiz cobertura em mais de 14 países. E, dentre essas coberturas, muitas vezes trabalhando e outras vezes passeando com a esposa, eu tive o prazer de conhecer mais de 60 castelos medievais, que é uma paixão que eu sempre tive na vida. E esses castelos, essas visitas, toda essa pesquisa de campo, se não me engano, foram 7 ou 8 países da Europa que eu visitei essa quantidade de castelo. Isso resultou na obra Monge Guerreiro. Eu queria uma história o mais vivaz possível, que realmente ela estivesse baseada em fatos concretos, como era a vida na Idade Média. Então, apesar de mesclar história e ficção, quem leu, inclusive os críticos mais vorazes, eles chegaram à conclusão que a descrição dos castelos e das vilas realmente enriquece a obra. E é o que eu fiz de forma a enriquecer o trabalho. Então, é isso. Acho que o jornalismo, sem dúvida alguma, sempre me ajudou e sempre vai me ajudar. O Rômulo literário é muito do Rômulo jornalístico. As frases curtas, parágrafos pequenos. É uma técnica, né? Uma técnica Sim. que a gente leva para a vida, não tem jeito. E, Fernanda, sem te cortar, quem me ensinou a escrever frases curtas foi o nosso amigo, Rubem Braga. Ele é maravilhoso. Agora a gente está num momento que surgiram aí livros digitais, e-books. Agora,
A venda de livros nas livrarias também aumentou, né? Parece que o pessoal quer sentir aquele cheirinho do livro tão gostoso. Você sentiu isso nos seus livros? Eu queria complementar essa pergunta. É possível viver das letras? É possível viver de literatura? Que a gente sabe que há muitos talentos por aí. Sim. Mas você tem que achar esse nicho, você tem que achar essa forma de ganhar dinheiro, que a gente precisa de dinheiro também. Isso é possível? Sim. Infelizmente, no Brasil, hoje, praticamente é impossível você viver da literatura. A gente tem, no máximo, 5 autores brasileiros que vivem disso, né? Dignamente. Paulo Coelho, né? Eu acho que é o autor mais publicado no mundo, 500 milhões de exemplares. Ele ser brasileiro é só um detalhe, né? Que ele mora na Suíça. Mas, enfim, é muito difícil. Hoje, na minha idade, na minha condição de vida, eu tenho 5 filhos, né? 2, 3 meus, mais 2 agregados. Então, assim, é difícil. Eu sei que não vou viver de literatura, eu tenho meus negócios, tenho jornalismo, mas é um desafio. Agora, o mais importante, eu acho que a grande questão, Fernanda, hoje, que a gente tem que abrir os olhos e debater, é o seguinte: a sobrevivência do livro, né? Porque tão difícil quanto viver da literatura é implantarmos a literatura. As editoras estão passando por percalços muito difíceis, as grandes redes de livrarias elas estão quebradas, entre aspas, estão com falência judicial. Então, assim, é um momento muito difícil. Eu que andarilho para lá e para cá, um ano atrás estive em Roma, lá na minha editora na Itália, você vê que lá a realidade é outra. Eu via meus livros esgotados lá nas grandes livrarias de Roma. Lá o Monge Guerreiro saiu como Il Guerriero Templare, uma edição lindíssima, capa dura, sobrecapa, fantástica. E o livro, assim, ótimo, eu visitei 12 livrarias lá, o livro estava vendendo super bem. O Brasil, a gente já enfrenta outras realidades. Agora, é fato que a pandemia, apesar dos pesares, ela impulsionou a venda de livros impressos, e isso é legal. E, ao contrário, o e-book teve um pequeno crescimento, mas não como deveria. O Brasil ainda engatinha para o livro eletrônico. Os Estados Unidos já fez esse caminho, cresceu muito, livros eletrônicos. O Brasil ainda não. Agora, é lógico que crise, economia, pandemia acaba fazendo com que o valor suba, o valor de capa de um livro. Isso é um dificultador. Mas lembramos que as últimas pesquisas mostram que as classes C e D são as que mais compram livro no Brasil. Isso é legal, né? Muito. Se fala muito, compra quem tem poder aquisitivo. Não necessariamente. No Brasil, as classes C e D são as que mais compram livros. Agora, para as crianças, né? Todo mundo já sabe que eu já falei da Gabriela 1000 vezes aqui, né? Tem uma filha de 9 anos que vive no celular. Ela tem pouco contato, por mais que eu tente aplicar, ela tem pouco contato com o livro. O que a gente faz com essa geração, Rômulo? Dá um sinal de fumaça aí para a gente. Né? Um start. Eu acho assim, eu tenho um guri de 14 anos, 13 anos, 14, que ele está nessa, o João Lucas, né? Óbvio. E o Reino dos Morcegos, dediquei a ele o livro. Mas assim, a gente vai conversando, pai, me dá um jogo de presente? Eu falo, então, leia um livro. Ah, boa! Boa, né? Agora, em algumas palestras que eu participei, assim, por exemplo, no SESC, com jovens aprendizes, eu conversei muito com eles sobre isso. Imagina o seguinte, a maioria pega um ônibus, né? Até o SESC, o jovem aprendiz. Esse ônibus, o trajeto dura de meia hora a 1 hora. Por que não um livro no celular? Por que não dedicar meia hora a um livro? Porque livro é conhecimento. Mesmo no celular, né? Mesmo no celular. Hoje a gente vive tempos desafiadores porque os jovens, eles não estão se permitindo mais a boa leitura. Eles estão se perdendo em redes sociais e coisas afins. Mas, olha só, ao mesmo tempo eles estão lá no WhatsApp escrevendo. Isso é bom. O que está tendo é uma evolução, talvez, da nossa gramática, né? De você né? Colocar a sigla lá do você, VC, mas eles estão lá escrevendo, estão falando, eles são ágeis, e estão lendo, quer queiramos ou não. O que está acontecendo, Fernanda Alessandra, é uma mudança radical nos tempos. Se você perguntar, o livro impresso vai sobreviver? Ele vai sobreviver. Eu não tenho dúvida, mas a gente está vivendo uma revolução, e o que essa revolução vai trazer? Agora, essa mudança é agora, como você falou da sua filha, 9 anos, algo tem que ser feito. A gente tem que levar a leitura para esses jovens. Ler é absorver conhecimento. Vocês sabem disso, não importa o livro. Você assiste uma série e você lê um livro, a diferença é abissal. Você vai colher muito mais conhecimento lendo o livro do que vendo a série. Você vai se divertir com a série, mas o livro você vai ser uma esponja.
que vai levar conhecimento para toda a sua vida. Eu acho que é isso. Devagarzinho, os livros bons de ler, parágrafos pequenos, conversar sobre, né? Eu lembro muito da coleção Vagalume, né? Quem não lembra, quando a gente Nossa, era eu adolescente? cresci com ela, amava. Como é que é? O Escaravelho do Diabo, A Ilha Perdida, acho que eu li todos. Eu Acho tenho que alguns é lá em casa. Qual é o nome da sua menina? Gabriela. Então, olha só, hein, Gabriela, vou te fazer um desafio, hein? Leia O Reino dos Morcegos, que eu mandei pela sua mãe, que depois a gente vai sentar para conversar. Ai, olha, Vi. Desafiado. Ganhou, hein? Ô, Rômulo, e essa pandemia também, ela mudou os hábitos de todo mundo, né? Ficar mais tempo em casa fez as pessoas assistirem mais filmes e também ler mais livros, não é? Sim, É. exatamente. Acho assim, hoje a gente está preso dentro de casa, mal podendo fazer exercício físico. Então, vamos trabalhar a mente. E nada melhor do que um bom livro para fazer isso. Hoje, inclusive, é isso que tem feito o crescimento. Se não me engano, eu tenho que atualizar esses dados, mas no ano passado a gente registrou um aumento em torno de 300% nos livros de ficção na venda no Brasil. Isso é muito interessante. Porém, por outro lado, você olha o seguinte, no ano passado as livrarias ficaram em média 100 dias paradas, fechadas, por causa das restrições, né? Isso fez o quê? Com que o comércio online crescesse, mas de livros impressos. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que um livro é um dos melhores remédios contra a pandemia. Um bom livro dentro de casa, você pode estar preso entre paredes, mas a sua mente não vai estar. É o que eu sempre digo. Livro é uma máquina do tempo, que te teletransporta para onde você quiser. Você pode se transformar num rei, numa rainha, num guerreiro, seja o que for. No personagem que você quiser, você vai entrar naquele avatar ali do livro e você vai viajar. Não há asas, limites para as asas da imaginação literária. Então, assim, pessoal, leiam, que é um ótimo remédio contra o Covid. Fazer um desafio aqui para você agora. Ver o filme e a série antes de ler o livro ou ler o livro antes de ver o filme ou a série? Eu penso o seguinte, eu sempre defendi que a gente deva ler o livro antes. Por exemplo, O Nome da Rosa, Humberto Eco. Eu li quando eu tinha 13 anos o livro, me apaixonei. E depois assisti a série. A verdade é o seguinte, hoje a gente não tem que seguir muito isso, porque sofre muitas alterações, tanto a série quanto os livros, quanto os filmes, perdão. Então eu digo o seguinte, muita gente assiste a série ou o filme e tem vontade de ler o livro. Ou o contrário. O meu menino de 13 anos, ele teve que ler o Diário de Anne Frank, e ele ficou agarrado. Aí eu virei para ele e eu falei, olha, um filho de escritor, hein? Falei, meu filho, assista o filme primeiro e depois leia o livro. Só que tem pequenas diferenças. E ele fez isso e se sentiu mais estimulado a ler o livro. Então, assim, eu acho que cada caso é um caso e nunca uma adaptação será como o livro. Isso acontece muito comigo. Eu tenho isso também. Eu prefiro assistir para depois ler o livro. Ah, eu gosto mais de ler o livro primeiro. Eu também. Eu, contrário, eu gosto de assistir, que aí depois quando eu vou ler o livro, eu já tenho muito visualizado, né, aquilo ali que eu assisti e eu Sim. já crio algumas coisas, porque o livro ele tem mais conteúdo do que a série, do que o filme, sempre. Mas eu já tenho aquilo ali pré-visualizado. Olha, Eu não gosto de estimular minha já tem os imaginação. personagens prontos, né? O Game of Thrones atropelou, né, a série de livros. Falta ainda... faltam os 2 últimos volumes e a série já acabou. Mas todo mundo vai ler. Vai vender muito, porque as pessoas isso querem aconteceu os com detalhes. Harry Potter, isso aconteceu Sim. com o Senhor dos Anéis, ó, o Monge Guerreiro aqui, que um Pois dia vai ser um filme. Vai ter que ser um orçamento de Game of Thrones aí, né? É engraçado, né? Você falou do nome da Rosa. Gente, eu tô aqui tentando lembrar o nome do Sir, que foi o monge. Aqui Peraí. É o Baskerville? Não. O principal lá. Não, então... Enfim. Não, o ator quem fez foi o Sean Connery. Sean Connery, Que isso. partiu agora. Aí eu achei muito engraçado que eu li o livro e depois era ele. Ele estava na minha imaginação, roubaram o Sean Connery de dentro da minha cabeça e colocaram no filme. Impressionante, né? Não, e O Nome da Rosa é... Nossa, é um livro incrível, sabe? Quem Ele não leu... adorado na Itália. Ele, assim, inclusive o Monge Guerreiro, primeira parte, o nosso monge, ele vive no mosteiro ortodoxo grego. Então, assim, eu obviamente não me inspirei, nem me baseei, a minha história é completamente diferente, mas que eu senti um pouco do sentimento do Humberto Eco ao descrever um monge ali dentro de um mosteiro. Foi muito legal. Nossa, foi uma pequena homenagem minha ao mestre. Agora a gente sabe, né? Cachoeirense é saudosista, é bairrista, não sou eu que estou falando, todo mundo fala.
E o que você leva para os seus livros, leva para a sua vida, das memórias aqui de Cachoeiro? Na verdade, assim, eu levo tudo, porque eu nasci e fui criado no bairro Amaral, a 2, 3 minutos da Casa dos Bragas, na 25 de março. Então, assim, desde garoto eu realmente lia muito e visitava muito a biblioteca ali. Eu lembro que meus professores escreviam Rômulo, lendo, 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 porque eles sabiam que eu lia muito. E, como eu disse, eu muitas vezes sentava lá embaixo do pé de fruta-pão. Foi essencial na minha formação como jornalista e como escritor. Eu sou um escritor tardio, tá? Porque, assim, eu, quando novo, eu fazia meus livretos de poesias e crônicas. Eu, com 10 anos, se não me falha a memória, eu já publicava crônicas nos jornais de Cachoeiro, Obrado, Arauto, Correio do Sul. Obrado do nosso querido e saudoso José Paineiras, né? O Correio do Sul, na época, era o professor José Carlos Silva. Eu já publicava. Mas a Casa dos Bragas, a família, né? O Rubem e o Nilton foram essenciais para mim, na minha formação e tudo mais. Eu li o Rubem Braga com 11, 12 anos, eu falava assim, poxa, eu quero ser como ele, eu quero viver da escrita. A gente sabe que ele era um baita jornalista. Para mim, ele recriou a crônica, como a gente conhece hoje, não é só na língua portuguesa. Se você pegar a língua inglesa e outras, ele que refez, ele que trouxe o lirismo para a crônica. Rubem Braga, o sabiá, a gente fala assim, mas ele é inigualável. E na língua portuguesa, você coloca Portugal, não tem igual. Ele recriou a crônica para todos nós, do dia a dia. Então, ele me inspirou muito. E só para fechar da Casa dos Bragas, eu quero fazer uma homenagem. Isso que a gente vive na pandemia, nós, jornalistas, escritores, a gente vivencia muito. Não sei se vocês lembram do verso do Newton que falava, né? Essa sensibilidade que é uma antena delicadíssima, captando todas as dores do mundo e que me fará morrer de dores que não são minhas. É o que nós vivenciamos como jornalistas e escritores, né? Chega a arrepiar, a cama não pega não. Mas é isso, eu acho que a gente sente todas as dores do mundo como uma antena delicada. E a gente tenta passar isso para o papel, essa é a nossa função. Né? E é até perigoso, né? Porque a gente estava até comentando isso semana passada, né, Ali, como a gente absorve tudo que acontece, a gente chora com todas as mães, todos os pais, todos os acidentes, e depois vai para casa fazer janta. Aí você fica pensando como fazer essa transição, né? Eu acho que escrever é o remédio. Não, e só um adendo, Fernando. Quando começou a pandemia, eu estava escrevendo Pássaros Negros na Neve. Eu fiquei 15 dias, não um branco, folha em branco, 15 dias assim, parado. Eu não conseguia escrever, sabe? Porque eu olhava lá para fora e falava assim, peraí, a realidade está pior que a minha ficção. Meu Deus. Então, assim, sério, eu me senti enfraquecido, porque se 1 ano atrás, 2 anos no caso, você falasse, Rômulo, escreva um livro assim de uma pandemia global, que vai ter um vírus que vai matar milhões e todo mundo vai ter que usar máscara, eu obviamente ia virar para o autor da ideia e falar assim, cara, ficção científica para mim não rola. E hoje a gente, infelizmente, vive essa realidade. Mas é isso. E fechando, Fernando, eu, cachoeirense, bairrista, aprendi a amar cada seixo rolando ali no Rio Itapemirim, todas as coisas da nossa capital secreta. Cachoeirense com muito orgulho. Ai, que beleza. Isso aí, gente. Esse foi um bate-papo para lá de gostoso com o muito Rômulo bom. Tem Obrigado. que voltar mais vezes, já que sabemos que você está em Cachoeiro uma vez por semana, a gente vai te usar mais aqui no programa. Não perco as raízes, jamais. E muito honrado em participar, o papo foi bom. Se deixar, a gente fica até amanhã aqui, porque eu estou animado. Não é? Vamos fazer um clube do livro aqui. Vamos Vamos comentar, sim. vou ler, a gente comenta no próximo. Ai, Fechado. adorei a ideia, né? Eu também, Esse clube do livro é contem maravilhoso. comigo, o maior prazer. Ai, Rômulo, foi um prazer recebê-lo aqui. Esperamos que você retorne o mais rápido possível numa nova oportunidade. Muito Obrigado, obrigada. gente. Parabéns. pelo Obrigada, programa, tá? Rômulo.